Queridos, a paz do Senhor Jesus. Todos bem? Espero que sim. Queridos, vamos lá para mais uma aula da nossa revista Betel Conectar Mais Jovem. Queridos, agora estamos na quinta aula já, tá bom? Cujo tema, Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote. Nós já falamos sobre Jesus ser o eterno sumo sacerdote, sobre ele ser o supremo sumo sacerdote, porém, nós falamos ali por cima, E nessa aula nós iremos nos aprofundar nesse assunto, nós iremos mergulhar de cabeça nesse assunto aí, para estarmos aprendendo melhor, entendendo melhor esse assunto, para podermos aí debater, levar isso para nossa igreja, para que a gente possa também entender um pouco mais de quem é ele, Quem ele é, o que ele faz, e o que ele fará para tudo sempre, Já que ele é nosso querido majestoso Salvador. Para quem não me conhece, eu sou o Matheus Soares, membro da Deinamar, mesmo igreja do professor Tony, que também dá aula nesse canal, faz os devocionais de manhã, é uma bênção. Recomendo que assistam os devocionais e as aulas que ele dá, não somente ele, mas o pastor Alex e o pastor Jurandir também. Pessoal, vamos lá. Aula 5, Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote. Pessoal, essa aula aqui é de extrema importância, tá, pra gente. Por quê? Pra gente entender um pouco do ministério de Jesus, não somente na terra, mas também da sua função eterna, tá? Que, claro, ele é Jesus, ele é supremo, tudo mais. Só que também pra gente entender um pouco dessa função, mergulhar um pouco mais nesse assunto. Por quê? Porque a Bíblia é algo extenso, a palavra de Deus é algo extenso e lindo de se ver, porque a gente sempre acha algo novo, a gente sempre tá aprendendo com Jesus todos os dias. E vamos continuar dessa forma. Tá bom, pessoal? Novamente, meu nome é Matheus, estou aqui todas as quinta-feiras. Estamos na aula 5. Matheus, se já estamos na aula 5, como é que nós fazemos para ver as outras aulas? Aí que eu vou te dizer, tá? Por quê? Você consegue achar as nossas outras aulas na playlist que temos aqui da revista Betel Conectar Mais Jovem, ok? Então assim, pessoal, eu peço que vocês olhem lá, assista a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, que estão muito boas, tá bom? Como eu vinha falando, tá? Assista a aula 1, aula 2, aula 3 e aula 4, para que vocês possam ser edificados aí também, da mesma forma que eu fui ao ler, da mesma forma que eu fui ao ser lecionado, tá? Porque é uma benção a revista Betel, tá bom, gente? Revista Betel Conectar Mais Jovem é uma benção. Não só o primeiro trimestre, o segundo, terceiro, quarto, quinto, todos eles. Quinto não tem, Desculpa. Tô ficando velho, a idade vai chegando para todos. Então, pessoal, vamos lá, tá? Aula 5, Jesus, o Supremo Sacerdote. Pessoal, o versículo do dia dessa aula se encontra lá em Hebreus 9:15, que vai dizer o seguinte, tá? Vamos lá lendo, tá bom? Eu vou ler bastante Hebreus aqui nessa aula, porque, inclusive o texto de referência tá lá, o versículo do dia tá lá, a leitura semanal inteira tá em Hebreus, então pra gente tá aí entendendo melhor a função de Jesus como sumo sacerdote supremo, tá bom, gente? Vamos lá. E por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Tá? E a gente vai aprofundar em Hebreus, aprofundar nesse assunto, para que a gente possa entender e repassar aí tanto para os nossos alunos, tanto para você que é aluno e está aqui assistindo essa aula online, tá bom? Para que a gente possa estar aí aprendendo sempre da palavra de Deus. Tá bom, gente? Vamos lá. Quais são os objetivos dessa lição, Matheus? Primeiro ponto, perceber Jesus como mediador da nova aliança. Isso aqui também a gente já falou bastante na primeira aula, na segunda, na terceira, na quarta. Por quê? Porque isso é algo muito importante a gente entender. Que ele é o sacerdote da nova aliança. E ele é nosso mediador nesse caso, tá bom? Segundo ponto, entender o ministério da reconciliação de Jesus. Tá bom? Isso aqui é muito importante, por quê? Porque a gente precisa aprender sobre a reconciliação, tá? Em Jesus, não de Jesus, é em Jesus, a reconciliação em Jesus, porque foi nele, que nós somos reconciliados, tá certo? E, terceiro ponto, compreender que Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança.
Tá certo, pessoal? E a verdade aplicada diz o seguinte: Jesus é o sumo sacerdote eterno e mediador do plano de redenção da humanidade. Isso aqui é muito importante para que nós possamos aí estar aprendendo sempre da palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Antes, peço que vocês, né, como sempre, toda aula eu faço isso, peço que vocês orem por nós, professores que estão aqui no canal Bíblia pro Cotidiano. Ore pelo canal, é um projeto lindo, um projeto que veio do coração de Deus para um dos nossos professores ter fundado esse canal, né, o professor Tony. Então, assim, ore por esse canal, ore por isso, compartilhe com o seu amigo aí pra gente crescer e propagar mais ainda a palavra de Deus, tá? Porque ela necessita ser propagada, ainda mais nos tempos que vivemos hoje. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Leitura semanal. Vocês, né, que já estão aqui comigo faz um tempinho, já sabem que eu gosto muito de fazer leitura semanal, comentar sobre os versículos ali lidos, para que a gente consiga aí tá debatendo sobre a aula ali durante a aula inteira, tá bom? Mateus, o que é a leitura semanal? Leitura semanal é o que a revista Betel tem, tá? As outras também, as outras que a gente está estudando aqui no nosso canal, tá bom? Inclusive nos outros dias da semana também tem. Só que a Betel tem isso muito forte, e como a gente está estudando aqui a Betel, eu vou falar sobre a leitura semanal da Betel. Que são o quê? Basicamente são um versículo por dia, que tem a ver com a aula, né? Versículos ligados à aula, e que você pode estar estudando aí durante a semana inteira. Tem versículos de segunda a sábado. Por que não domingo, Mateus? Porque domingo é o dia da escola bíblica dominical, né? E aí você vai estar estudando toda a aula ali no domingo, e não somente versículo por versículo, tá bom? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu gosto muito de ler todos esses versículos. Então vamos destrinchar aí por todos eles. Tá certo? O primeiro versículo se encontra em Hebreus 7, 28. Tá bom, pessoal? Que vai falar sobre Jesus, o sacerdote perfeito para sempre. E que vai dizer bem assim: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Olha que interessante. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Entenda. A lei constituía sumos sacerdotes, esse cargo, né, essa função, a homens fracos. Como assim homens fracos? Qualquer homem é fraco. Eu sou fraco, você aí é fraco, todos aqui somos fracos. Só que o que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Ele é o sumo sacerdote perfeito para sempre. Isso aqui já começa deixando a gente maravilhado com as coisas de Jesus, desde já do primeiro versículo da leitura semanal. Já pra gente entender quem ele é. Ele é perfeito para sempre, nosso sumo sacerdote perfeito para sempre. Nenhum outro sumo sacerdote humano se iguala a ele, até porque não existe outros além dos humanos, né? Os humanos e ele, e nenhum se iguala a ele, tá bom? Vamos lá, pessoal. Desculpa estar com a voz meio anasalada, né? Porque eu tô meio gripadinho, mas ignorem isso, por favor. Versículo de terça-feira se encontra em Hebreus 10, 21. Que vai dizer que temos um grande sacerdote. Vamos ler lá em Hebreus 10, 21. 10, 21. Que vai dizer assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos um grande sacerdote. Nós vivemos com esse grande sacerdote. E nós temos que adorá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo a todo instante. Ah, Mateus, mas... Não tem mais, cara. A Bíblia não te dá brecha para questionamento. Não é assim. Não, a Bíblia é a palavra de Deus, não tem conversa, é aquilo. Aquilo ali é certo e aquilo ali é maravilhoso. Nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Isso é maravilhoso. Tá bom? Vamos lá, pessoal. O versículo de quarta-feira fica em Hebreus 9:15, que vai dizer: o mediador da nova aliança. Vamos ler lá em Hebreus 9:15? Hebreus capítulo 9, versículo 15. Vai dizer assim: E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Esse também aqui é o versículo chave, tá? Que a gente já leu. Só que é importante a gente ressaltar aqui. Por quê? Porque ele é o mediador da nova aliança, cara.
Entendeu? Ele é esse mediador. Aí pessoas falam, né? Que, pô, Mateus, mas como assim mediador? Nós vamos entender durante essa aula, tá bom? Por quê? Porque é um assunto muito que dá para se aprofundar muito. Jesus é esse assunto, né? Jesus é esse ser maravilhoso, esse ser perfeito, que dá pra gente ficar aqui horas e horas falando sobre ele e não vamos ter chegado nem a 1% de quem ele é. Entende? Então, vamos aí prosseguir, tá bom? Versículo de quinta-feira se encontra em Hebreus 7:12. Vamos ler lá, depois eu leio agora os títulos que a revista dá para esses versículos, tá bom? Que eu acho importante também. Fica da seguinte forma, tá? Em Hebreus 7:12, tá bom? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Então assim, com a mudança de sacerdote, mudam-se as leis. Logo, quando Jesus ele se tornou nosso sumo sacerdote perfeito, quando ele se tornou nosso sumo sacerdote eterno, as leis são todas nele, entendeu? Nós temos que focar nele, somente. Viver para ele, por ele. Tudo que a gente tem que fazer é para glorificar a Deus. Mateus, tudo, defina tudo. Seu trabalho, a forma de andar na rua, a sua forma de falar com as pessoas, tudo tem que glorificar ele. Tá bom, gente? Vamos lá. Versículo de sexta-feira. Ó, chegando no sábado já, ó. Dia de dormir mais tarde sábado, não, hein, gente? Vamos lá. O versículo de sexta-feira fica em Hebreus 9:11. Vamos ler lá também. Gente, tô clicando aqui, tá? Porque minha Bíblia tá aqui. Então tô clicando por aqui só pra gente conseguir tá lendo aí junto, que eu quero ler bastante com vocês aqui. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação. Jesus, ele é como um sacerdote dos bens futuros. Por um maior e mais perfeito tabernáculo que não é feito por mãos, não é a criação do homem, entenda isso. Não é criação mundana, não é criação por mãos humanas, entende? Mas é perfeita, é divina. É isso que a gente tem que entender. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Agora, o versículo de sábado, que se encontra lá em Hebreus 7:26. Vamos lá. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, ó, isso que é importante, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Como é que é o caráter de Jesus como sacerdote? É isso aqui, ó. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime, né, do que os céus. Isso aqui define o caráter dele ali com esse sacerdote, entende? Então a gente já pode entender o quê? Que ele é, entende? Ele é. É isso que temos que aprender, que viver com isso, né? Que mastigar bastante essa palavra, para que a gente possa viver plenamente tudo aquilo que ele deseja pra gente, tudo aquilo que ele quer pra nós. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora sim, né? Vamos entrar na introdução da aula e começar a aula agora de uma forma mais ponto por ponto, explicando aqui pra gente conseguir aí tá dando seguimento para explicarmos da melhor forma para todos que aqui estão. Tá bom, pessoal? Vamos lá. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu o ofício sacerdotal. Claro, isso aí a gente já viu, Êxodo, toda a parte da Bíblia do Antigo Testamento a gente vê, né, esse ofício sacerdotal. Um sacerdote, um sumo sacerdote, tudo mais, tá bom? Para que pudesse ministrar no tabernáculo e no templo, servindo de mediador entre o homem e Deus. No Novo Testamento, Jesus é revelado como sumo sacerdote. Ele é superior a todos os sacerdotes. Ele é o sumo sacerdote. Ele vem acima. Entende? Isso aqui isso aqui por si só já é magnífico. Já é magnífico. Por quê? Porque, ó, como você pode ver, ele era o mediador entre o homem e Deus. Então, por exemplo,
Mateus, pô, o cara pecou. Ele precisa apresentar o sacrifício, o sumo sacerdote lá, apresentar a Deus, tudo mais. Ele era ali como se fosse, como pode dizer, alguém que tinha que transparecer a presença de Deus. Eu não, é muito difícil de explicar, né? Porém, era alguém ali que era como se fosse para as pessoas falar, pô, aquela ali é a presença de Deus ali. Aquele cara ali é quem traz pra gente a presença de Deus. Entende? Porque na época, né, não tinha, Jesus não tinha vindo ainda e tinha questão de não ter rasgado o véu, toda essa parte aí, tá bom, gente? Mas só que isso aqui é um ponto pra gente entrar em outra aula, tá bom? Ponto-chave da aula é o seguinte: Jesus cumpriu todos os requisitos da lei, sendo credenciado a ser sumo sacerdote por excelência. Você entende isso? Ele foi credenciado a ser sumo sacerdote por excelência. Você começa a entender um pouquinho do quão magnífico ele é, só de saber que ele foi credenciado a isso por excelência. Ele é excelente em tudo que faz. Entende, gente? Então isso aqui já é algo assim pra gente ficar maravilhado, agradecer sempre por ele ser o nosso Pai por excelência também. Entende? Vamos lá. Ponto 1. Jesus, o intermediador na nova aliança. Jesus mudou a história dos homens ao se tornar mediador da nova aliança. Agora não é mais necessário sangue de bodes e de ovelhas. Isso aí diz lá em Hebreus 10:4, tá? Mas vamos ler também pra gente se situar de tudo que a gente tá falando aqui. Ok? Isso pra mim é muito importante. Por quê? Não. Hebreus 10:4, tá? Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Então, assim, é impossível. Entendeu? Sabe por quê? Porque não é mais necessário, pois ele é o sacrifício perfeito. Entende, gente? Então, assim, isso pra gente é mais que necessário, é mais que suficiente, é muito mais do que pedimos e pensamos. Tá bom? Então, vamos lá. Por que não precisa mais de sangue de bodes e de ovelhas? Pois o seu sangue foi derramado de uma vez por todas para o perdão dos pecados. Como eu disse, o sacrifício perfeito. Tá bom, gente? Então vamos lá. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. É o 1.1, ok, pessoal? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. É o título, né, do 1.1. E agora vamos prosseguir aqui. No tabernáculo, assim como no templo, o lugar santíssimo, onde se encontrava a Arca da Aliança, ficava separada por um véu. Ali, né, como a gente chama de lugar santíssimo. Tá bom? Isso é muito importante a gente ver. Por quê? Porque era separado pelo véu. E aí, né, Jesus veio, Jesus morreu por nós e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando Jesus entrega o seu espírito ao Pai, a Bíblia registra que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, lá em Mateus 27:51. Vamos ler porque eu amo esse versículo. Só um segundinho, deixa eu achar aqui. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é maravilhoso, porque ali ele tá marcando já o início de tudo isso. Ele tá marcando ali que ele é o sumo sacerdote de toda a terra. Entende? Então, assim, ó, vamos lá, vamos ler. Vamos ler aqui, porque senão eu vou falando, vou me empolgando. A morte de Jesus estava abrindo o caminho da salvação e liberando o acesso ao Pai. O fato do véu se rasgar de cima para baixo revela uma grande verdade espiritual. Somente Deus poderia efetuar a obra realizada, né, por seu Filho Jesus. Ele nos abriu a porta, podemos acessar pela fé e entrar na presença de Deus. Por quê, pessoal? Vamos lá, o lugar santíssimo. O que é esse lugar santíssimo? Ali é onde estava a presença de Deus. Quando o véu foi rasgado, isso, né, foi expandido para o mundo inteiro. Então nós podemos, pela fé, acessar, entrar na presença de Deus, que Jesus, através de sua morte, nos deu esse livre acesso. Nos deu esse livre acesso a Ele, a sentir a presença de Deus. Entende? A viver a presença de Deus. Que não é somente sentir, é viver. Tá bom? Então, assim, isso aqui é importante demais.
para que a gente possa refletir, para que a gente possa mudar nossos pensamentos, para que a gente possa entender um pouco mais de quem é ele, tá bom? Vamos lá. 1.2 Um novo e vivo caminho. O escritor da Epístola aos Hebreus diz que Jesus nos abriu um novo e vivo caminho pela sua morte vicária. A expressão novo e vivo caminho, né, que a gente consegue encontrar em Hebreus 10:20, em Hebreus 10:20, Hebreus 10:20, fala o seguinte: primeiramente, ela indica que nenhuma pessoa, exceto o sumo sacerdote, havia estado na presença de Deus. Mas agora, através do sangue de Jesus, todos que pela fé aceitarem o sacrifício podem ter acesso ao trono do Pai. Outra verdade é que na presença de Deus existe vida, e em sua presença somos alcançados pela graça e não mortos pelos nossos pecados. Nós somos alcançados pela graça por estarmos na presença dele. E isso não deixa os pecados nos matar. Entendeu? Porque assim, se a gente se arrepender verdadeiramente, se a gente nos colocarmos aos pés de Jesus, nos arrependermos diante dele, né? A graça nos alcança, entende? E nós não seremos escravos do pecado, não seremos escravos do medo, não seremos escravos dessa vida mundana, nós não seremos escravos da carne, entende? Então, vamos prosseguir aqui. Tá. Indica, né, como eu falei pra vocês, que ninguém só o sumo sacerdote havia estado na presença de Deus. Mas agora, através do sangue de Jesus, todos que pela fé aceitaram o sacrifício têm acesso ao trono do Pai. Isso aqui é importante a gente lembrar, tá? Por isso que eu repeti. Outra verdade é que na presença de Deus existe vida. E em sua presença somos alcançados pela graça e não mortos pelos nossos pecados. Importante também, por isso que eu repeti. Então vamos lá. Vale lembrar que esse benefício será desfrutado por aqueles que acreditarem e aceitarem a obra expiatória de Jesus Cristo. Isso aqui é importantíssimo. Porque não é somente, ai, Jesus, me perdoa. Não, não é isso. E acabou, pronto, acabou. Não. É acreditarem e aceitar essa obra, viver essa obra. Viver para ele, entendeu? É isso. Entende? Então que a gente possa aí tá sempre orando por isso e aprendendo isso aí sempre, tá bom, gente? Vamos lá. Refletindo. O homem que aceita o sacerdócio de Jesus Cristo compreende que a graça sempre apresenta a oportunidade de arrepender-se e tentar de novo. Mateus, como assim? Isso aqui foi o senhor Donald Gutierrez que escreveu e está aqui na revista no ponto refletindo, é muito importante isso. Então vou ler novamente. O homem que aceita o sacerdócio de Cristo, você aceita que Cristo é o sumo sacerdote, tá? Compreende que a graça sim apresenta a oportunidade. Ela te dá a oportunidade de você se arrepender e de você tentar de novo, mas da forma correta agora. De andar no caminho certo dessa vez. De não quebrar a cara na parede, mas andar com Jesus, andar bem, andar feliz e andar em paz. Tá bom? Então vamos lá. Ponto 2. Perdão, pessoal, como eu falei pra vocês, né? Tô um pouquinho gripado, mas por favor ignorem isso, que a gente precisa aqui entregar aula pra vocês, porque isso aqui é de Deus pra você, tá, querido? Então, vamos lá. Jesus e o ministério da reconciliação. Mateus, você falou dessa reconciliação lá no início. Pois é, e agora a gente vai entrar nisso aí, tá bom? A expressão grega pra reconciliação traz a ideia de restaurar relacionamentos e remover uma inimizade de Jesus através de sua morte, tá? Vamos ler qual é a expressão grega para reconciliação? Fica lá em 2 Coríntios 5,18. Segunda Coríntios 5,18. Ó, isso não é a tradução exatamente, tá? A expressão grega não é exatamente essa. Só que assim, fala bem assim nesse versículo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo,
por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então assim, ela restaurou relacionamentos e removeu inimizade. Jesus, através da sua morte, tá, reatou a comunhão do homem com Deus, a qual havia sido rompida pelo pecado, porque foi o que realmente aconteceu. Lá em Adão e Eva, por exemplo, foi o que aconteceu, e foi ali que começou tudo, e foi ali que nós nos separamos de Deus pelo pecado. Mateus, como assim não? Você estava lá? Isso aqui é a raiz adâmica. Entendeu? Nós viemos de Adão. Mas ainda assim, Jesus ele veio e ele nos reconciliou com Deus, entendeu? Isso é maravilhoso, cara. Eu fico até embargado pra falar isso, porque isso pra mim assim é surreal, é algo que a gente, como eu posso dizer, é algo que a gente simplesmente não consegue entender o quão maravilhoso ele é, o quão perfeito ele é. Eu falo, eu costumo brincar, né? Eu tava conversando com uns colegas esses dias e falei, meu, Jesus é muito cheiroso, porque me falta palavras para descrever tudo que eu sinto por Jesus. Para mim ele é cheiroso, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é tudo, entendeu? Então assim, isso que é essa reconciliação que a gente fala, que foi rompida, a nossa paz com Deus, a comunhão de Deus com o homem, foi rompida pelo pecado lá em Adão e Eva. Jesus nos reconciliou com Deus. Você entende o quanto isso é pesado? E o quanto isso é importante, cara? O quanto isso é importante. Então vamos continuar. 2.1. A parede da separação foi derrubada. Paulo, ao escrever para os irmãos em Éfeso, pontua que Jesus derrubou a parede da separação. Pelo contexto, entendemos que, assim como Efésios éramos gentios, incircuncisos, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tínhamos esperança e andávamos sem Deus. Aí você fala, caraca, essa aí é minha história. Tá vendo? No mundo, a gente andava no mundo, né? Sem Deus no mundo. Ou seja, não tínhamos direito a nada. Mas através do sangue de Jesus, toda a barreira caiu por terra. Você entende o quão poderoso é esse sangue, o quão poderoso é esse Jesus, que através do sangue dele, toda a barreira caiu por terra. Isso aqui é surreal. E agora somos filhos de Deus. Hoje fazemos parte da família de Deus, sendo participantes da sua graça. Glória a Deus por isso, aleluia. E das suas promessas. Paulo diz que somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. E co-herdeiros, desculpa, co-herdeiros com Cristo, tá? Isso aí é dito lá em Romanos 8, 16, 17. Mateus, você é herege, hein? Calma aí, varão. Calma aí, varoa. Vamos ver lá. Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Foi o que eu disse aqui. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Somos cordeiros com Cristo, cara. Tá dizendo aqui. É a Bíblia, né? É a Bíblia. Simplesmente, né? É a palavra de Deus aqui expressa da melhor maneira. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, gente. Só pra gente também continuar aqui. Desculpa, porque eu tava olhando pra cima porque eu tava ajustando ali a câmera, tá bom? Mas fiquem em paz, tudo certinho. Vamos lá. Temos paz com Deus, é o 2.2. Eu queria ler pra vocês. Infelizmente, o pecado separou o homem de Deus, fazendo viver em inimizade. Romanos 3:23 fala sobre isso. O rei Salomão afirma que não há ninguém que faça bem e nunca peque. Em Eclesiastes 7:20 fala sobre isso também. Jesus restabelece a amizade entre Deus e o homem, ao cumprir os requisitos da justiça divina. E agora temos paz com Deus. Romanos 5:1 fala isso. Eu quero ler Romanos 5:1 com você. Vamos lá, querido. Romanos 5, versículo 1.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Glória a Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio aqui e deu sangue por nós. Isso aqui é muito forte. Somos amigos de Deus e vivemos debaixo do seu senhorio. Agora somos responsáveis por espalhar a paz de Deus entre os homens, levando ao conhecimento dos homens o ministério da reconciliação, a paz verdadeira. Somente o príncipe da paz pode conceder. Somente ele pode nos dar a verdadeira paz. Somente ele nos deu a verdadeira paz. Isso aqui é muito importante. Vamos lá. Jesus como mediador do seu povo. Jesus é o mediador da nova aliança, intercedendo pelo homem diante do Pai. Paulo enfatiza que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Só existe um, que é Jesus. Em Jesus temos a certeza de que obteremos a vitória. Eu costumo falar o seguinte, que Jesus é como se fosse aquele filme que a gente já tem o spoiler. Por quê? Porque a gente sabe que com ele nós vamos ser vitoriosos. E isso é muito importante também para o nosso crescimento, tá bom? 3.1 diz o seguinte: Jesus está à direita do Pai intercedendo por nós. O apóstolo Paulo diz que Jesus está ao lado do Pai, intercedendo por nós, lá em Romanos 8,34, tá bom? Quando olhamos o contexto do Novo Testamento, constatamos que muitos irmãos sofreram uma ferrenha perseguição, levando muitos a morrerem martirizados, outros a fraquejaram na fé, e muitos foram presos. Estevão, no ápice do seu sofrimento, quando estava sendo apedrejado, lembra disso, teve a visão de Jesus à destra de Deus, lá em Atos 7,52. 7,56, na verdade. Eu quero ler isso, porque assim, é muito importante que a gente aprenda dessa forma também, tá? Só um segundinho. 7,56. Vamos lá. Opa, tá aqui. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Isso aqui é glorioso. Isso aqui é glorioso. Sabe por quê? Olha, deixa eu ler aqui, ó. Deixa eu ler isso aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Ó. Ele fala antes bem assim, ó. Vós que recebestes a lei por ordenação do anjo e não as guardastes. E aí, prossegue o texto aqui falando assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se e em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito, isso aqui é Estevão, tá? Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E aí prossegue naquele ali que a gente estava lendo. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E aí volta novamente naquilo que eu falei sobre o pessoal judeu da época que estava cego, infelizmente, de forma espiritual, né? Não estava cego, mas é interessante também, maravilhoso, que foi Jesus que nos deu a visão. Foi Jesus que, como os coaches por aí falam, foi Jesus que mudou o nosso mindset, né? Para que a gente possa viver o mindset da graça, o mindset divino, que é Jesus sempre. É isso que tem que ter na nossa mente, tá bom? Vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, tá? O mesmo Jesus que esteve com nossos irmãos primitivos está conosco, intercedendo ao Pai pelas nossas petições e problemas. Creia, pois em Cristo somos mais que vencedores. Glória a Deus. Isso diz lá em Romanos 8,37, querido. É muito importante que a gente possa aprender e entender isso também. 3.2, já estou encerrando, tá bom? Não se canse de mim, espero que você tenha gostado dessa aula já desde já. Mas vamos seguir aqui. 3.2. O justo advogado, tá bom? Nossa, isso aí, Mateus, por que Jesus chamou de advogado? Vamos lá, vamos falar sobre isso também agora. O apóstolo João nos ensina que Jesus é o nosso advogado para pleitear nossas causas perante o Pai. Deus outorgou
Jesus como advogado da humanidade para defender os pecadores. Lá em 1 João 2:1 fala sobre isso. Então vamos lá ler em 1 João, porque a gente tem que ler. A Bíblia foi feita para ser lida e nós vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. O homem salvo não vive na prática do pecado, mas se acaso errar, Jesus é justo para nos perdoar, pois ele também é a propiciação de nossos pecados. Basta que reconhecemos as nossas falhas, nos arrependamos, né, sinceramente, e recorramos ao advogado, que por meio da graça seremos justificados diante de Deus. Jesus nunca perdeu a causa. Ele não é os advogados do mundo, não. Ele nunca perdeu a causa. Todos os que se aproximavam pedindo sua ajuda foram por ele alcançados. Ele nunca perdeu a causa. Então, querido, nesse fim de aula aqui eu queria deixar uma coisa bem clara para você. Você não é uma causa perdida. O seu advogado nunca perdeu a causa. Isso serve muito para mim também. Quando eu já pensei muitas vezes que eu era um caso perdido, e Jesus me salvou. Quando eu pensava que eu nunca seria ninguém, Jesus me mostrou totalmente o contrário. Foi Jesus que fez isso, sabe por quê? Porque era nesses momentos aí que eu pensei em desistir de tudo. Era nesses momentos que eu pensei em largar tudo. Foi ali que Jesus me encontrou. E desde então eu sou salvo, eu sou liberto, eu sou transformado por Ele. E desde então eu fui descobrindo quem eu seria, que emprego eu teria, qual o meu chamado, por que viver pelo meu chamado. Entende, querido? Então isso aqui é pra você também. Aprenda isso. Viva com isso. Deixa ele entrar em você. Deixa ele ser o seu sumo sacerdote. Ele é o seu mediador. Ele é com quem você tem que falar. Ele é com quem você tem que clamar. Que você tem que entregar suas petições. Entende? Então, só pra concluir aqui. Desculpa, eu tô embargado e agora tô com vontade de chorar por conta que a presença de Deus é muito real. Só pra gente concluir, a conclusão vai dizer o seguinte: o ofício sacerdotal de Jesus não estava limitado a uma época ou a um povo. Ele se estende a todos os homens em todas as épocas. Em contraste com o caráter temporário dos sacerdotes, Jesus foi ordenado pelo juramento divino, que o constituiu filho perfeito. Tá? E o que eu ensinei? O sacerdócio de Jesus é o pleno exercício do ministério da reconciliação. Da reconciliação do homem com Deus. Trazendo paz e relacionamento com Deus. Nós temos relacionamento hoje em dia com Deus por conta disso. Entende? Porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Entende? Isso é o pleno exercício. É se exercitando ali esse chamado. Entende? Então assim, pessoal. Da minha parte, por enquanto, foi isso. Tá? Eu agradeço por todos que estão assistindo. Por todos que estão nos apoiando nesse projeto. Quero deixar bem claro o seguinte: Matheus, gostei muito da sua aula. Como eu faço para assistir mais? Tem só 5 até o momento no canal. Porém, se você quer assistir mais aulas de mais temas, diversos temas, vamos lá. Segunda-feira, Pastor Urandir dando aula aqui sobre outra revista, tá? Outra editora, que é uma bênção. Pastor Urandir, um homem de Deus, um homem ímpar, assim, muito conhecimento, distribuindo muita unção também, é surreal. Então assista. Terça-feira, Pastor Alex, com outra revista, outra editora também. Que também, cara, Pastor Alex, assim, é um cara que, quando eu cheguei na minha igreja, ele estava lá, e inclusive ele era o diretor ali da Escola Bíblica Dominical. E, cara, já me inspirava bastante naquele rapaz. E hoje em dia ele é pastor, um homem de Deus, muito de Deus, assim mesmo, assim. Quarta-feira, professor Tony, também dando aula aqui, tá? Sobre a Betel, tá? A editora Betel também, só que para adultos. Então venha ver também, é muito forte. O professor Tony é um dos caras que, assim, eu nunca vi aulas igual a dele. Então assista também, é muito importante para você, pro seu crescimento. E, Matheus, eu gostei muito daquela leitura semanal, só que eu não sei fazer devocional. É o seguinte,
todo dia de manhã aqui nesse canal, Bíblia para o Cotidiano. O professor Tony faz o Café com Deus, que é um devocional de manhã e é ótimo para você ler 8 horas da manhã, tá bom? Ótimo para você escutar, para você estar ali presente também, tá? Para aprender a fazer inclusive o seu devocional também, entender o que é o devocional. Inclusive, tem muitas pessoas que aplicam a leitura semanal das revistas no próprio devocional. Então, você pode aprender também a fazer isso através do Café com Deus, que o professor Tony aqui tá apresentando com a gente aí todos os dias. Próxima aula é na próxima quinta-feira, tá bom? Que vai falar o seguinte: o Messias e o Reino de Deus. Aula 6, título é esse, o Messias e o Reino de Deus. Vai ser muito importante a gente falar sobre isso também. Por quê? Porque, cara, ele é o Messias. Eu vou falar o quê? Jesus, entendeu? Então assim, pessoal, não esqueça, deixe o seu like, siga a gente aqui, se inscreva, né? Ativa o sininho para você ficar atento em tudo que a gente tá postando, tá bom? Se quiser, me siga no Instagram, @teustasso, tá? THEUSTASSO, Teustasso, tá bom? Me siga lá, porque aí você pode estar conversando comigo também por lá, no direct eu respondo todo mundo, tá bom? Para que a gente possa ter essa dinâmica aqui gostosa, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, que Ele cuide da nossa semana, do nosso final de semana, para que a gente possa estar aqui semana que vem também, na base da glória dele. Tá bom, queridos? Deus abençoe e até a próxima.